E as pessoas que deixaram de usar o Facebook durante uma semana se sentiram mais felizes do que aquelas que continuaram conectadas. Isso foi mostrado por um estudo dinamarquês que culpou a rede social por males como falta de concentração ou vida social pouco ativa. O grupo foi dividido em dois. Metade continuou usando o Facebook enquanto a outra parou. Depois de uma semana, as pessoas que deixaram de usar o Facebook afirmaram estar mais satisfeitas com suas vidas e passaram a ter menos dificuldade em se concentrar. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o antropólogo e professor da SPM aqui do Rio Grande do Sul, São Paulo, Carlos Frederico Lúcio. Professor Carlos, bom dia. Obrigado por atender aqui a Rádio CBN. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor Carlos, simplesmente parar de usar redes sociais, será que é isso que essa pesquisa está nos dizendo? Não, eu acho que tem uma questão aí que é até mais relevante do que ela, que é o que nós estamos fazendo com a nossa vida social. Acho que esse é o ponto central que uma pesquisa como essa está mostrando pra gente. Até porque, assim, vamos contextualizar, né? Uma pesquisa feita na Dinamarca, com aproximadamente 1.100 pessoas, enfim. Ela tem um contexto geográfico histórico, mas dá pra gente inferir uma série de questões. Eu até brinquei quando eu vi essa pesquisa hoje de manhã, que eu falei assim, bom, inventaram a roda, né? Me parece meio óbvio uma afirmação como essa. Mas é interessante que tem uma pesquisa que mostre que, de fato, a nossa percepção tem um embasamento concreto. Porque quando a gente fala de vida social, nós observarmos, sobretudo nos grandes centros, né, em que as pessoas ficam bastante conectadas, muito conectadas ao longo do dia, a gente percebe que a nossa vida afetiva, social, ela vai sendo deixada de lado no quesito concreto, do ponto de vista concreto. E a gente acaba se dedicando muito a esse espaço mais virtual, o que pode preencher uma série de desejos e vácuos da nossa vida, mas ao mesmo tempo vai gerando uma série de outras características como a ansiedade. E uma coisa que a gente observa muito no comportamento das pessoas que usam bastante redes sociais, usam bastante celular no cotidiano, é uma ansiedade muito grande. E frequentemente a gente vem ouvindo falar aí de males que são gerados a partir disso. Eu não diria que isso seja uma prerrogativa do Facebook, não. Hoje o Facebook é a bola da vez, né? Mas se você observar muitos jovens que usam a plataforma que foi investigada, que é o Facebook, usam também Snapchat, usam bastante WhatsApp, usam outras plataformas eletrônicas para também estabelecer essa conexão. Mas eu acho que o ponto central é isso, é uma pesquisa que revela que o tipo de sociabilidade que a gente está construindo gera bastante ansiedade, gera uma série de transtornos que podem virar distúrbios depois, de sociabilidade, e que ela está chamando atenção para a gente a respeito disso. Agora, será que são só os jovens, você fala dos jovens, mas tem muitos adultos também mudando a sua vida ou se deixando levar pela questão do Facebook? Sim, eu usei, talvez até por força de profissão, de hábito da profissão, porque como eu sou professor universitário, eu lido muito com jovens, né? Sim, claro. Mas quase que veio automaticamente. Mas não, você tem toda a razão. Eu acho que eu tenho observado isso nos meios em que eu vivo, né? Profissionais, determinados grupos profissionais, como, por exemplo, advogados, médicos, que dependem até profissionalmente, né, dessas plataformas para conexão com seus grupos de profissionais e tal. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que elas começam a extrapolar para outras esferas da vida. Então acho que a pesquisa fala sobre isso, né? Eu insisto. Que tipo de vida social nós estamos construindo? E quando as pessoas são levadas, ou são convidadas, ou são, melhor ainda, estimuladas a abandonar as plataformas eletrônicas para voltar a ter aquele tipo de vida que a gente tinha antigamente, que era uma vida mais social, observar mais a realidade, elas começam é como se houvesse, com o uso da tecnologia, um distanciamento da vida concreta, e quando você é apartado da tecnologia, você volta a descobrir as belezas da vida concreta, entende? Uhum. Tanto no plano visual, a gente passa a observar mais os detalhes de onde a gente está vivendo, como no plano afetivo. Acho que são metáforas bastante bacanas para a gente pensar isso. Agora, como é que a gente consegue colocar isso em prática? Tentar usar o benefício de não acessar o Facebook acessando o Facebook? Pois profissionalmente a gente precisa disso, né? Há um tempo, há mais de um ano, eu num debate também, numa entrevista, falando sobre uma pesquisa que foi feita também sobre geração sem foco, que mexe muito com a questão da conectividade, da dispersão e etc. Eu coloquei uma coisa que eu continuo pensando, que eu acho que é o fundamental. Tem muito a ver com o autocontrole, tem muito a ver com como nós
nos posicionamos frente a esses equipamentos. E aí é um problema que vai desde da nossa formação, da nossa educação, começa lá com os nossos pais, pequenininhos. Todos nós temos experiências de observar nos restaurantes, nos lugares públicos, um instrumento que hoje as pessoas estão usando muito para aplacar a inquietude das crianças, que é natural muitas vezes, são os brinquedos eletrônicos, né? E você já vai habituando essa criança com esse tipo de equipamento e ela vai se familiarizando com ele, e isso tem um caráter viciante, né? Tem um caráter que vai se tornando de uma certa forma, vou usar como metáfora, mas depois isso vai acabar virando concreto, de uma certa forma adicto, né? Um pouco dependente disso. Então o processo de autocontrole, na minha opinião, é fundamental. Tudo se passa como? Você tem que desenvolver a capacidade de controlar a máquina e não o contrário, né? Que o que a gente vê muitas vezes são as pessoas sendo controladas pelos equipamentos. Pesquisas que mostram, né? Que outro dia eu vi uma pesquisa também que falava um número elevadíssimo de pessoas que a primeira coisa que faz ao acordar é pegar o celular. Não é nem para desligar o despertador, porque o celular também vira o nosso despertador, mas é para olhar Facebook, para olhar o WhatsApp. Eu acho que eu faço parte desse grupo aí. Então. Mas eu desligo primeiro o despertador, né? Pois é. Então é interessante a gente pensar qual é o tipo de relação que nós estamos tendo com os equipamentos, né? E até que ponto resgatar a condição humana fundamental da racionalidade. Eu acho que isso está faltando um pouco. A gente mostrar que nós somos capazes de pensar um pouco, de ter um certo controle. Isso no começo, quando você está bastante dependente do equipamento, é super difícil, como acontece com qualquer tipo de adicção. Existe aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, e eu acredito que deve existir em outras instituições também que lidam com problemas de adicção, uma área de dependentes virtuais, né? Os próprios americanos, há cerca de 8, 9 anos, inventaram a expressão nomofobia. Nomofobia, claro. Que é a versão, são pessoas que não conseguem ficar longe da conexão. No mobile, né? No mobile phobia, ficar longe do celular. Exatamente. Que interessante. A gente cria as soluções, mas também com essas soluções cria os problemas novos. Mas olha, se a gente observar, na humanidade inteira isso aconteceu com todas as invenções, todos os equipamentos que a gente criou. O que é a relação nossa com o carro? Você entende? Eu conheço pessoas, que não são poucas, que usam o carro para ir na padaria do bairro. Né? Então, veja, com o carro a gente criou essa dependência, com equipamentos como televisão, com uma série de outros equipamentos a gente criou essa dependência, né? Eu diria um hábito simples que a gente não percebe, que é de andar pela rua com fone de ouvido. É um hábito, ok, é bacana, ok, a música, ok, mas também o quanto de contato que a gente deixa de ter com a cidade, com o espaço que a gente vive. Mas aí eu acho que também tem uma outra questão, né? Bom, a gente está falando de São Paulo, se para caminhar no Ibirapuera não precisava estar usando fone de ouvido, né? Porque ali, enfim, tem outros sons. Mas muita gente caminha na rua, pelo menos aqui em Porto Alegre, e os sons da cidade, às vezes, eles são muito estressantes, né? Então, mas é a dosagem que eu estou dizendo. É claro que eu adoro, por exemplo, eu particularmente adoro andar com o fone de ouvido ligado e tal, mas a questão é o quanto que, se eu esquecer o meu iPod ou o meu equipamento de som em casa, o quanto isso me incomoda. É verdade. O quanto isso me faz voltar para casa para pegar, entendeu? Ou o quanto te faz não andar pela rua porque não trouxe para você. Exatamente. É um excelente exemplo. Eu saio para correr, adoro estar com o meu fone de ouvido ouvindo música, até para marcar o ritmo da corrida. Se eu esqueço o equipamento e volto, se eu esqueço o equipamento, eu vou correr ou não vou correr? Ou eu vou correr 10 minutos ou eu vou correr meia hora? Você entende? É nisso que eu estou dizendo que são pequenos sinais do cotidiano que pode mostrar essa relação de dependência que a gente tem com isso. E acho que essa pesquisa que a Dinamarca divulgou hoje, pelo menos que foi divulgada hoje pra gente, ela revela isso, né? Quando as pessoas dizem, e são números interessantíssimos, né? 83% das pessoas se declarando mais felizes por não usar o Facebook. Isso é muito interessante. Isso dá até vontade da gente testar, né? Não é? Olha...
todo mundo em busca da felicidade, né? Então, mas então qual é o recado? Isso, professor. A gente trabalha muito aqui direto com redes sociais, né? Especialmente no trabalho, eu trabalho em gastronomia, com viagem aqui na rádio. Então as redes sociais hoje em dia são o principal local para você conseguir isso. Claro. Mas eu estava conversando com um colega que disse, gente, 1 hora de Facebook sem fazer nada, só passando de um para o outro. Era 1 hora que eu tinha colocado para um livro que está me esperando para ler, que me dá prazer, mas que não dou o start, né? Por quê? Porque é muito mais atraente a gente chegar e ficar numa rede social fazendo nada do que começar a ler um livro. Perfeito. Acho que então, é nisso que eu digo que o nosso controle sobre nós mesmos é que precisava operar, né? Você chegar para você mesmo e dizer, não, agora eu vou parar, porque já estou ficando muito tempo com isso, já faço muito isso no trabalho, até por força de profissão, como a gente falou agora há pouco, muita gente acaba fazendo muito isso mesmo, né? Em certos nichos, as pessoas precisam se relacionar de outras formas. E a gente precisa se relacionar com as coisas de outra forma. Então é um pouco por aí. Acho que a grande questão que essa pesquisa também traz para a gente é a seguinte: se as pessoas estão se declarando 83% mais felizes, não significa necessariamente que elas estavam infelizes. Mas, na minha opinião, pode significar algo tão grave quanto que elas estavam apáticas à realidade. É que feliz e infeliz também é uma questão muito subjetiva, né? Quando eu sei que eu estou infeliz, enquanto eu estou infeliz. Então, as matérias que eu li, e elas correspondem um pouco a um certo conceito que é senso comum sobre felicidade, que diz respeito a um bem-estar. Então, o que as pessoas reportavam? Estavam mais leves, estavam menos ansiosas, né? Elas se viram menos ansiosas. E isso é um fato concreto. Quanto mais você se torna dependente dos equipamentos eletrônicos, gera uma ansiedade. Até porque a internet, o desenvolvimento da informática como um todo, nos trouxe algo que é um elemento fundamental para gerar ansiedade, que é a velocidade das coisas. Quantas vezes você não percebe que seu computador fica um pouco mais lento, você já fica irritado, né? Porque você está... Nós que somos, eu pelo menos que sou bem mais velho, eu me lembro da era do modem de telefone, o modem discado. Professor, eu também lembro dessa época. A gente já assistava depois da meia-noite, né? Pois é, né? Até para não ter problema de conexão, que estava menos sobrecarregadas as linhas e tal. Não dá nem para comparar com a velocidade que nós temos hoje. E hoje, qualquer alteração de velocidade de acesso à internet, a gente já fica irritado. Então, por exemplo, se eu estou em casa, navegando em alguma coisa, mesmo que esteja fazendo um trabalho, né? E a minha internet cai por 10 minutos, eu já fico transtornado. Eu não aproveito esses 10 minutos para dar uma relaxada, para ir ouvir uma música, ou ler alguma coisa, ou, sei lá, olhar na varanda, enfim, fazer alguma outra coisa, né? E voltar depois. É claro, a ansiedade faz parte desse processo. Mas quanto mais nós estamos dependentes dessa conexão, o que a gente tem observado, mais ansiedade isso vai gerando. Agora, isso que aquela relação também, por exemplo, que uma droga, ela provoca uma reação no cérebro de recompensa e em seguida de mais vontade, de recompensa e em seguida mais vontade. Essa questão dos likes, dos comentários, não tem uma situação muito parecida com isso também? Então, eu sou um pouco cauteloso, eu não sou psicólogo, né? Então, eu quero deixar bem claro. Mas eu sou bastante cauteloso com essas abordagens biologizantes do comportamento humano. Então, nós, tanto na antropologia quanto na psicanálise, nós preferimos uma abordagem que mencione, ou que pelo menos leve em consideração, a mente e não tanto o cérebro. Evidentemente que essas duas coisas estão conectadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque independentemente das implicações fisiológicas, e evidentemente que tem, porque nós somos seres corpóreos, né? Nós temos um corpo, independentemente disso, qual é o poder que a nossa mente tem de controlar isso, né? Então, se eu me deixo levar simplesmente por esse estímulo e resposta que você está sugerindo, essas pesquisas da psicologia comportamental lá de meados do século XX, né? Se eu me deixo levar ou a minha compreensão simplesmente por esse estímulo e resposta, eu me transformo basicamente num animal, né? Porque eu perco a capacidade de ter uma razão, de ter uma racionalidade, portanto de ter uma mente que possa operar sobre esses estímulos biológicos. Então, a minha recusa em fazer uma leitura simplesmente biologizante é porque nós seres humanos, o que nos caracteriza, o nosso diferencial como seres de existência nesse planeta é justamente essa capacidade de raciocinar, de pensar e de intervir, inclusive nesses estímulos que teoricamente são biológicos.
Olha, é um prazer conversar, professor, sobre esse assunto, né? A gente vai indo até sobre a hora já, mas é um tema que é muito presente, né? Que é muito atual. Professor Carlos Frederico Lúcio, professor da SPM, um prazer a gente ter conversado sobre esse tema e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês e os ouvintes.